E o tema é muito importante e o assunto é muito importante para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu começo dizendo o seguinte, você sabia que 68% dos brasileiros sofrem com problemas de ansiedade? Esse é o assunto do nosso consultório de hoje, acoplado aí a questão da possibilidade de tratar com a homeopatia. E a gente precisa entender muito, primeiro sobre a doença, né? Sobre a ansiedade, e depois sobre essa forma de tratar. Eu estou recebendo aqui hoje, ao vivo, a psicóloga, psiquiatra, viu, gente? Ela é psiquiatra, a doutora Camila Franca. Bom dia. Bom dia, Nilvão. Mais uma vez um prazer estar aqui no Tribunal Livre, trazendo informações à população. É grave esse número de pessoas que hoje sofrem com problema de ansiedade, doutora? O Brasil, segundo a OMS, que é a Organização Nacional da Saúde, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Então é tão importante a gente estar trazendo aqui, porque muitas pessoas sofrem com esse problema e ainda há o preconceito de ir ao psiquiatra e tratar isso e as pessoas ficam sofrendo em casa. Mas isso aí vai trazer grandes repercussões dentro de casa. O que é que tem causado um número tão grande de pessoas com ansiedade, principalmente no nosso país? Fatores econômicos, né? A preocupação de pagar a conta, a questão de estabilização do emprego, será que vão me demitir? As pessoas, uma comparação com a sociedade, as redes sociais têm trazido isso também, eu comparar com a vida do outro, então eu vou me afundando em dívidas, tem a questão dos jogos também eletrônicos, tem a questão de dependência, então a gente está dentro de uma imersão de problemas que levam à ansiedade. Quando é a melhor... Quem é que primeiro precisa entender que a pessoa está doente? Isso passa pela família? Isso passa pela família. A família é fundamental? Sim. A gente tem uma rede de apoio que identifique essa pessoa, porque muitas vezes ela empata de não ir, né? Então a pessoa começa a sofrer. Então ela começa no trabalho a ter crise de ansiedade, ela começa a ter taquicardia, falta de ar, uma tensão, um medo constante, e isso faz impedir do que ela vai fazer nas coisas do dia a dia dela. Então até no trabalho ela tem medo de trabalhar por ter medo de sofrer uma crise de ansiedade. Como é que a gente pode perceber que alguém está com ansiedade? É aquela pessoa que está sempre com medo do futuro, ela está sempre apreensiva, uma tensão muscular, um prejuízo no sono, ela vai começar a faltar eventos sociais por ter medo de se expor, ou então no trabalho também, em casa, ela vai ficar mais isolada. Por quê? Ela tem medo do que vai acontecer, então ela prefere não enfrentar a situação. E aí, com isso, quando ela enfrenta, pode vir os sintomas do transtorno de ansiedade mesmo, que é a taquicardia, que é a sudorese, né, que é o suor excessivo, tremores, formigamento. E aí pode a gente chegar até ao pânico, né, que a pessoa realmente paralisa, ela tem o medo de morrer pelos sintomas que ela tá sentindo. Eu quero saber onde é que entra a homeopatia no estudo, no tratamento, mas tem uma pessoa que já tem uma pergunta aí para fazer. Vida dos telespectadores, está na tela. Vê aí qual é a pergunta. Vamos lá. Bota aqui no gigante, que está distante de mim o retorno. Eu já tentei os tratamentos para ansiedade, mas não funcionam. Como a homeopatia pode me ajudar? Luana Barbosa do Cristo. Era a que eu ia fazer, inclusive. Ivan, hoje a gente não tem nenhum grande estudo científico que comprove que a homeopatia seja eficaz como os outros tratamentos que a gente tem hoje. Certo. Então, a homeopatia, o que é que seria a homeopatia? Bem um exemplo exagerado seria eu pegar uma gota da medicação e diluir numa piscina, né? E a gente ficar tomando dia a dia. Então, isso não tem comprovação hoje. Ela pode ser um tratamento complementar. Mas, de fato, o tratamento da ansiedade, a gente tem dois pilares, com todos os estudos científicos comprovando que é medicação com a psicoterapia. Então, a terapia cognitivo-comportamental. É uma terapia que eu transformo o meu pensamento para mudar meu comportamento, junto com o tratamento medicamentoso. A Luana não teve sucesso, mas a gente sempre diz no consultório, a gente precisa acertar a medicação, nem sempre de primeira a gente vai acertar a medicação, porque é uma questão de farmacogenética, cada pessoa tem o seu perfil. Então, o que é que deu para a vizinha, provavelmente não vai dar para ela, né? Porque a gente tem que ver quais são as características desse paciente e aí sim indicar uma medicação. Às vezes a dose, o que é que eu pego muito? Uma dose muito baixa. Essa dose não vai responder ao tratamento, aos sintomas que ela tem. Então, a gente tem que ajustar a dose, a gente tem que ajustar a medicação. Mas, especificamente para a ansiedade, se não tiver terapia, a gente provavelmente não vai ter um sucesso completo nesse tratamento. Nessa guerra contra a doença, já que a homeopatia não tem estudos científicos que comprovam a sua eficácia, a sua eficiência, talvez seja por isso que o tratamento convencional, através do medicamento tradicional, é mais indicado e mais orientado pelos profissionais como a senhora. Isso.
O nível de evidência para o psicotrópico, ele é nível de evidência A, então é a maior evidência que a gente tem nos estudos, junto com a psicoterapia, né? Então, se a gente toma uma medicação correta, provavelmente a gente vai amenizar os sintomas. Eu digo o seguinte, da ansiedade: não adianta dar remédio se o pensamento disfuncional continua. Então, se eu continuo pensando errado sobre eu sempre ter medo de perder o emprego, eu sempre ter medo de pagar uma conta, eu vou diminuir os sintomas, a taquicardia, o coração acelerado, que as pessoas falam, o sufocamento, mas esse pensamento ele tem que mudar junto com a terapia. Tem uma turma que, inclusive, diz, além do tratamento medicamentoso, a atividade física pode ser muito importante. Deixa eu fazer uma pausa aqui, a gente volta. Eu tô com o Betinho Nascimento na rua e ele tá com a galera que dessa hora tá fazendo exercício, que é bom pro corpo e pra mente, e que pode ser também componente importante no tratamento da ansiedade. Olha, doutora, como é que tá esse povo essa hora aí? Ó? Até meu repórter caiu já aí na graça. Olha. Alô, Betinho! Tribuna Livre. Tá vendo aí, ó? Que legal, rapaz. A gente Bora-se, bora!